Que os irmãos possam abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. A palavra que Deus me pôs no meu coração é somente em 2 versículos. Mateus capítulo 7. Eu fico impressionado com Jesus, porque Jesus sempre usou poucas palavras diretas. A palavra do Senhor, que realmente, se nós olhamos, aquilo que Jesus sempre quis trazer do melhor, ele sempre foi claro da palavra de Deus. Em vez de ser um evangelho, é uma coisa muito simples. O evangelho é algo tão simples, basta nós lermos, qualquer um pode entender, pessoa que tem um pouco de entendimento pode entender, meditar na palavra e entender. E essa noite quero falar simplesmente um versículo bem conhecido, que é lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que fala dos 2 caminhos. Quem não vai entender essa palavra quando nós lemos? Que diz o seguinte, Mateus 7, 13, amém? Diz o seguinte: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Pois a porta estreita é o caminho que conduz à vida, apertados são poucos os que encontram. Até aqui a palavra primeiramente. Senhor, nós queremos agradecer que estamos aqui, Senhor. Que estamos aqui, temos a oportunidade de realmente ouvir-te, prestar culto, Senhor. E essa noite tu já tenha falado através da palavra, dos louvores, Senhor. Posso continuar a estar falando, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Que eu possa agora, nesse momento, ser o instrumento teu. Possa ser a tua voz nesse lugar, no coração, cada um possa receber as tuas palavras, Senhor. Que nós possamos realmente sair totalmente diferente, uma visão que teu reino quer nos passar, Senhor. Isso queremos pedir, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa igreja possa cada dia ser mais abençoada, Senhor. Teu poder cada dia possa mais se manifestar aqui neste lugar, Senhor. E nós queremos sempre viver o melhor de Ti, Senhor, mas para isso Tu possa nos ensinarmos através da Tua palavra. E nós estamos hoje aqui para aprender, Senhor. Isso queremos pedir em Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma palavra muito interessante que diz que, e essa semana passada que nós passamos, a semana passada era uma semana de festa, Uma semana que tivemos almoço, consagração e aquela festa toda. Mas aí vem segunda-feira, vem a realidade. E nós temos sempre momentos muito bons, mas logo em seguida vem a realidade. Se tem uma coisa que nós não conseguimos impedir, é a realidade. E aqui nesse caso, assim, Jesus ele conta que tem 2 caminhos. E é uma realidade de todo mundo que nós sempre escolhemos qual que é o caminho que nós andamos. É nossa escolha se nós queremos andar no caminho largo ou no caminho estreito. Ninguém não vai te impor, Satanás pode fazer pressão, mas quem que decide realmente somos cada um de nós. E aí nós vejamos, e Jesus ele conta coisa bem interessante, que ele fala assim, no caminho largo a maioria das pessoas andam. E no caminho estreito são pouquíssimas pessoas que conseguem andar no caminho estreito. E aí é enganação nós acharmos que realmente muitas pessoas vão andar no caminho estreito. Não, Jesus já falou que não, que poucas pessoas que vão andar nesse caminho. E algo assim impressionante quando Jesus fala assim que poucas pessoas elas encontram, elas acham, Deus deixe te abençoe, que acham esse caminho. Nós vejamos, e por que isso? Por que as pessoas decidem andar no caminho largo? E é uma coisa muito prática, Um caminho largo, o que ele é? Fácil. Um caminho estreito é difícil, não é verdade? Quanto mais largo, mais fácil. E nós temos na nossa vida, a maior das pessoas, realmente elas decidem andar aqui no caminho largo, porque ele é um caminho mais fácil. É um caminho que realmente, nós não precisamos fazer esforço nenhum. E aí se nós olhamos toda a história, se olhamos para todas as pessoas da humanidade, nós vejamos por que a maioria das pessoas, elas andam no caminho mais fácil, porque é largo, ela não precisa fazer esforço nenhum. Só que tem um porém, que o caminho largo é realmente o caminho onde que é muito espaçoso, leva à perdição, mas ele leva também ao fracasso. E aí se nós olhamos na maioria das pessoas em geral, elas vivem o quê? Uma vida mais de fracasso do que de sucesso ou de bênção. Se nós olhamos as pessoas, realmente elas são pessoas, se nós olhamos no geral, elas são pessoas infelizes, fracassadas, elas não conseguem realizar nunca aquilo que elas pensavam.
Elas sempre buscavam, nós vejamos, quando você é novo, esse sonho daquilo, depois passa 20 anos daquilo que você pensava, sonhava, e nada disso aconteceu, porque nós andamos num caminho que é muito mais fácil, porque é uma decisão da gente. E aí nós encontramos que as pessoas buscam alternativo, porque se é por ter uma vida de frustração, elas buscam na droga, elas buscam, nas festas, elas buscam nas bebidas, elas buscam qualquer coisa, porque realmente se nós olhamos a grande parte do ser humano, ele tem mais fracassos. Se nós analisarmos as pessoas, elas têm uma vida onde? Mais frustrante. Porque muitas vezes as pessoas não assumem porque eles não são sinceros, mas lá no coração, realmente, nossa vida, ela conduz o quê? Vivermos ao fracasso. E por que nós vivemos ao fracasso em nossas vidas? Porque é fácil. É muito fácil. E eu vejo assim, porque muitas coisas nós começamos e desistir sempre foi fácil. Decidir uma coisa é sempre no caminho mais prático. E nós vejamos que isso realmente acontece porque as pessoas, elas desistem com facilidade, e aí depois elas vêm com fracasso, mas é fácil desistir. É porque realmente andar no caminho largo, eu não tenho exigência de nada, basta eu não andar mais. É totalmente diferente como o caminho estreito, nós vejamos assim, Por que as pessoas desistem? Porque elas não conseguem andar no caminho estreito. Basta apertar a situação que as pessoas desistem. Porque desistir sempre foi fácil. Continuar andando que é difícil. E nós vamos ver na história, porque quando Jesus fala por que as pessoas, a maioria andam largo, porque lá está todos que desistem. Então aquelas pessoas que realmente elas têm um projeto, mas no fundo elas acabam desistindo, e é uma coisa muito prática, Se nós olhamos a grande parte mesmo da multidão, vamos dizer, dos 7 bilhões de habitantes que existem na face da terra, a maioria das pessoas, elas têm uma vida que vive desistindo. Por isso que tem tantas pessoas fracassadas e poucas de sucesso e poucas realizadas. Já vamos descobrir por que essas pessoas realmente, aqueles que não desistem têm uma vida diferente. Porque eles optaram em não desistir. E quem veja-se no caminho do Senhor também é a mesma coisa, Aqueles que optam não desistir são os que vão muito mais longe. Porque o caminho estreito sempre é uma coisa muito apertada, e aí nós vamos descobrir que, e aí tem os dois grupos, aqueles que andam no caminho do largo e do caminho estreito, aqueles que andam no caminho do sucesso e do fracasso. E as pessoas, nesses dois grupos, vamos ver quem que são os vencedores e quem que são os perdedores. Eu não sei qual grupo você pertence, dos vencedores ou dos perdedores. Nós sabemos que aqueles que pertencem ao grupo dos vencedores são daqueles que nunca desistem. Aquelas pessoas que começam um negócio, não deu certo, mas ela começa outro. Aí começa outro, não deu certo, ela começa outro. São aquelas pessoas que, 10 tentativas, mas na 11ª vai dar certo. E aí nós vejamos que realmente isso acontece, nós sabemos também, e o grupo dos perdedores são daqueles que fazem uma vez, uma coisa não deu certo, ela já desiste. Eu sei que, para mim, Deus me falou muito, uns anos atrás, que eu fazia programa na rádio, que levei a mensagem do sucesso e do fracasso. A grande diferença dos que têm sucesso e do fracasso é que as pessoas do sucesso nunca desistem, dos fracassos tentam uma vez e desistem. Por isso que elas são fracassadas. Porque realmente continuar para frente é algo mais apertado. Repetir algo, eu vejo assim que fazer algo que não deu certo é muito difícil. E se nós descobrimos que realmente isso acontece porque os vencedores são daqueles que são persistentes. E eu aprendi na minha vida de fé e também no lado profissional, só porque não deu certo não quer dizer que não vai dar certo. Porque nós vejamos muitas vezes as pessoas, elas querem espiritualizar, já que não deu, eu desisto. Por que ela desiste? Porque é fácil desistir. É fácil falar que não deu. Porque isso não vai ter mais o tormento, não vai ter mais esforço de energia para gastar. Nós vejamos se nós olhamos toda a história, uma pessoa que tem um sonho de se formar em algo, uma profissão, quer fazer uma faculdade, é fácil começar.
Mas o desistir sempre bate no coração, porque nem nessa região nós vivemos no inverno. Você imagina quem estuda em Ponta Porã tem que pegar o ônibus todo dia, quando chega o frio. Qual que é a sensação que você tem o prazer? Não é desistir de ficar em casa? Não é de realmente de se acomodar? E aí, se nós olhamos assim, todo ano, quando começa o ano de estudo, nós sejamos assim, todas as escolas começam super lotado, mas na metade fica na metade mesmo. E aí no final, só uma parcela, se bobear 25%, 30% permanece, porque o resto tudo desistiu. E esse resto que desistiu, eles fazem parte da estatística do fracasso, porque é fácil desistir. É fácil parar, porque entrou a dificuldade, nós vejamos assim, e a palavra nos mostra que realmente o caminho estreito é estreito. E aí nós vejamos, isso acontece, aí os vencedores são daqueles que nunca desistem. Quantas e quantas histórias nós vejamos pessoas que querem ser o seu próprio negócio. Ela trabalhou 1 ano, fechou no vermelho. Eu lembro de mim, trabalhei 1 ano, eu terminei devendo. Era mais fácil, se eu não fosse trabalhar, eu estava ganhando dinheiro. Mas nem por isso desisti, agora mudei outro negócio, assim por diante, não deu esse, vai no outro. E nós vejamos milhares de pessoas que são guerreiros, que nunca desistem. Não deu esse ano, mas ano que vem vai dar. Se não deu ano que vem, mas no outro ano vai dar, são pessoas que nunca desistem. Entra crise e sai crise, elas estão lutando, por isso é que elas são vencedoras. Mas para ser vencedor tem que andar no caminho estreito. Porque para ser vencedor é conseguir alguma coisa, um propósito, é passar o caminho que muitas vezes parece que não vai dar certo. É nunca desistir. Milhares de pessoas, elas culpam a cidade, elas culpam, que o momento, culpam qualquer coisinha, porque aquele que desiste sempre tem uma boa desculpa. Aquele que decide andar no caminho estreito, que nunca desiste, ele aprende daquilo que deu errado, mas vai para frente. Porque desistir sempre foi fácil. Ser vencedor é difícil. E por isso que é para poucos, Jesus já falou. São poucos os vencedores. Porque é muito prático eu lamentar, eu falar, não deu certo, mas eu tentei. Mas será que não é tentar mais? Pessoas que são guerreiras, elas não olham a circunstância. Elas são vencedoras, porque elas não desistem. Elas decidiram no caminho estreito. Porque não tem nada fácil. O fácil é só desistir. Mas também tem o fracasso. Eu vejo assim, o mais interessante é as pessoas olham, depois os que são vitoriosos, que são vencedores, falam, mas essa pessoa tem sorte. Não existe sorte. Sorte é um lamento dos fracassados. Fala que o outro teve mais sorte. Não, o outro teve atitude. O outro nunca desistiu quando todo mundo desistiu. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que Jesus fala, que o caminho largo é realmente largo, mas ele é de perdição, não vai dar certo. O caminho estreito, onde que realmente é estreito, mas é longo, mas leva a vida. Eu vejo assim, no mundo, se queremos ser vencedores, não podemos olhar para as circunstâncias, não podemos achar o ponto que é fácil, que é desistir. Nós temos que ser pessoas que temos disposto, não olhar para as circunstâncias, mas ir para a luta. O outro ponto, eu vejo assim também que é muito fácil desistir sobre o casamento. O que é mais fácil? Lutar pelo casamento ou desistir do casamento? Mais fácil é desistir. Por que hoje tem tanta gente divorciada ou se larga? Porque é mais prático. É muito mais prático eu desistir de lutar, porque realmente nós vejamos, as pessoas elas entram em dificuldade toda, que as pessoas que são mais tempos casados, quem tem mais de 20 anos de casamento, sabe o que eu estou dizendo? Que tem momento que dá vontade de largar. Mas qual que é o objetivo que tem? Não, eu casei para ser casado. Eu vejo assim que as pessoas elas desistem realmente fácil, porque falam, mas não deu certo, por que não deu certo? E você acha aqueles que deram certo, por que eles continuaram? Porque eles nunca desistiram. Eles nunca foram no plano, tipo, se mais fácil falar que não deu.
Eu vejo assim que a palavra de Deus, ela sempre vem que realmente o relacionamento é algo de muito difícil. Mas quando a gente vai casar, tem que ter essa consciência que é o caminho estreito. Porque basta, olha bem a circunstância, o casamento ele nasceu onde? No jardim do Éden. E você acha que Satanás não vai ser o pior inimigo para destruir teu casamento? Ele não vai ser alguém que vai trabalhar dia e noite para destruir? E sempre vai ter a opção mais fácil. E nós vejamos assim que as pessoas, para ter um casamento e continuar sendo feliz no casamento, é algo que tem que tomar decisão, andar no caminho estreito. Casamento feliz é casamento de renúncia, de abrir mão de muita coisa. É algo muitas vezes, né, abrir mão da razão. Vai ser que é o caminho fácil? O caminho fácil é chutar o balde, falar que eu não aguento. Esse é o caminho fácil. Né? Eu vejo assim também, outro ponto, eu vejo assim, muitas pessoas, elas são casadas, mas elas são infelizes, porque elas não têm coragem de lutar, andar no caminho estreito e reconhecer muitas vezes que precisa ser algo, eu tenho que me expor, eu tenho que fazer muitas coisas, e eu vejo assim que isso é um caminho muito estreito, é um caminho que realmente é muito difícil de andar. Qual que é o mais prático? É culpar o nosso companheiro. É sempre mais fácil, porque desistir, põe a culpa nos outros, sempre é algo muito fácil. É algo que dá-nos conforto no momento, é algo que vai me aliviar, é algo que vai trazer o quê? Uma sensação de alívio. Aquela vida de tribulação, ela acaba, mas eu vou deixando levar. Mas eu vejo assim, mas o caminho é estreito, aquelas pessoas que decidem, elas vão à luta, elas nunca desistem. Elas tentam ser felizes a qualquer custo. E para ser feliz, aquilo que eu sempre falo, muitas vezes nós temos que saber se nós queremos ter razão ou queremos ser felizes. Né? Ontem à noite eu vi uma coisa muito interessante numa gaúcha, já que é da meio do sul, eu falei assim, eu só procuro ser feliz, porque eu já tenho razão, né? Mas não é só brincadeira, que muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa razão. Abrir mão da razão é uma coisa fácil? Não é. Eu vejo sim que a palavra de Deus, ela realmente vem, porque nós vejamos, porque manter um casamento, manter uma família, é andar no caminho muito estreito. Eu vejo assim, o caminho estreito, qual é? Aquele que dobra o joelho, que ora pelo seu companheiro que não é crente, ora para os filhos que não querem saber nada. E é muito interessante, quanto mais você ora, parece que a situação fica pior e é uma coisa fácil. Qual que é a sensação que você tem? Quando você ora alguém, irmão, né, cunhado, ou, né, e assim por diante, a sensação que você tem, você vai chutar o balde que se vira, eu já falei da palavra, eu já falei daquilo, é mais fácil desistir das pessoas, difícil é não desistir, porque é um caminho muito estreito. É realmente quando se dobra o joelho, se ora, e as pessoas não reconhecem, mas se continuam muito, é uma coisa assim que é muito, só aquelas pessoas que realmente são lutadeiras que conseguem. E nós vejamos a palavra de Deus, ela já mostra, Jesus já fala assim que chutar o balde, desistir, é sempre fácil, mas não vai a lugar nenhum. É algo que realmente eu posso fazer, no primeiro momento dá a sensação de alívio. Mas quem que são as pessoas que conseguem vencer? Aqueles que andam no caminho estreito, aqueles que não desistem nunca, aquele que nunca desiste do filho, nunca desiste do marido, nunca desiste do pai, da mãe, da sogra, do sogro, quem tem, nem que parece que não dá, mas que realmente, porque o caminho é estreito da vitória, o largo é o fácil e é o de desistir. E nós vejamos muitas pessoas desistindo, e aí elas não conseguem alcançar. Como que Deus vai fazer algo grandioso se já desistiu? Como que Deus vai restaurar o teu casamento, o teu relacionamento? Como é que você vai ser feliz se você já desistiu? Porque é fácil. O difícil é consertar. O difícil é, né, assumir que realmente, né, ajuntar as coisas. Eu vejo assim que a palavra de Deus, por isso que Jesus mesmo fala assim, que é poucos que encontram. É poucas pessoas que têm um casamento e elas são pessoas realizadas no casamento.
As pessoas que são aquelas que realmente são realizadas, que elas nunca desistiram, elas estão dispostas a andar no caminho estreito. E o relacionamento é um caminho estreito e estreito. Quanto mais ano passa, você vai descobrindo como que é estreito. Mas quem que consegue andar nesse caminho? Os que decidem. Aqueles que não optam no mais fácil, que é desistir. Porque aqueles que optam hoje, né, eu fico impressionado, né? Como que é fácil divorciar e difícil casar. Né? Casar hoje está mais difícil do que casar, né? Vai lá divorciar, se está todo mundo de acordo, né? É fácil desistir do projeto que Deus te pôs. Porque Satanás já trabalha nisso, nós vejamos, mas não tem vitória. A verdadeira vitória é aqueles que andam no caminho estreito e vão até onde? Até no final, e é o estreito que vale. O largo é fácil, mas acaba da frustração. Outro ponto também, eu vejo assim que muitas pessoas desistem, é aquelas pessoas que começam a andar com Deus no tempo todo. Andar com Deus no tempo todo é estreito e estreito e estreito. Andar com Deus num momento bom é bom. Andar com Deus quando você vai num evento e Deus toca no teu coração, né? Tem cultos que são tão abençoados que aquilo é fácil agora sim. Mas eu vejo assim que andar com Deus no tempo todo é um caminho muito estreito. E eu vejo assim, o que é fácil? O fácil é desistir, que é muito mais prático. Você imaginou andar com Deus o tempo todo? Por que é difícil? Porque você tem que abrir realmente mão de muita coisa. O fácil, o que é o fácil? É ficar em casa. Nem o irmão falou Netflix, né? Está assistindo qualquer coisa. Não é muito mais, nem agora vem o tempo frio, quando há aqueles dias de neblina, frio, chuviscando, o que é mais fácil? Não é ficar em casa, debaixo de uma coberta? É muito mais fácil. Mas você desistiu. Você está no time dos fracassados, dos times que vai em lugar nenhum. Porque andar com Deus no tempo todo é algo realmente estreito. Eu não posso olhar para a circunstância. Você imaginou, né? Você vir na igreja sempre, trabalhar na obra de Deus, porque você tem a tua vida, tem teus problemas, tem teu trabalho ainda. Veja assim que a palavra de Deus, ele traz realmente, nós temos que ter muitas vezes, nós escolhemos o fácil, porque o fácil sempre foi o desistir. E nós vejamos milhares de pessoas desistiram de andar com Deus, porque eles acharam que esse caminho não é bem aquilo que pensavam, mas na verdade não é, na verdade elas desistiram. E as pessoas que desistem, que optam pelo fácil, elas sempre querem culpar outros. E é muito fácil você ficar em casa, né, no sofá, e culpar a igreja, que a igreja não é isso, aquilo, que os irmãos, que o pastor, às vezes é chato, o pastor não fala direito, e assim por diante, nós podemos dar qualquer, é muito mais fácil. É fácil realmente falar, né, que a igreja, Maria fora da igreja somos melhores que dentro da igreja, aqueles crentes que nem obedecem. Mas no fundo é tudo conversa de fracassado, aqueles que já desistiram. Porque quem é fracassado, ele quer que os outros sejam fracassados. Aquelas pessoas que decidem andar no caminho largo, ele quer que os que estão no caminho estreito voltem também, andem no caminho largo. E assim como Satanás, já que ele está perdido, ele quer levar você também para a perdição. E nós vejamos hoje as pessoas que decidem realmente, elas procuram facilidade, a facilidade é desistir de andar com Deus. Porque andar com Deus, muitas vezes você tem razão, você abre mão da razão para andar com o Senhor. Muitas vezes você andar com Deus é um caminho tão estreito. Por que eu falo tão estreito? As pessoas te ofendem e você tem que fazer o quê? Amar elas. Andar com Deus, porque é muitas vezes difícil, porque ninguém na teologia, todo mundo te critica. Por isso que o caminho é estreito. Andar com Deus muitas vezes vai muito mais além que possamos imaginar, e vejamos porque o caminho estreito, Jesus já falou que são pouquíssimas pessoas que andam nesse caminho. Porque o largo é sempre mais tranquilo no começo. Ninguém não vai falar nada, ninguém não tem nada a ver, mas desistir, aí você começa a ter o quê? Falar algo, achar desculpa para os outros que você tem razão.
Eu vejo assim que a palavra de Deus mostra que realmente, porque que nós vejamos que o ser humano é isso, né? E Jesus já nos alerta que são poucas pessoas que andam nesse caminho. Pouquíssimas pessoas que conseguem andar com Deus o tempo todo. Porque o caminho é estreito. E o evangelho fácil não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é que tua vida vai totalmente dar certo? Não, tu vai dar certo, que você já é mais que vencedor. Quem fica no caminho estreito já venceu. Não tem? É só você não desistir. Para você não optar. Não optar, no caso assim, pelo lado mais fácil, igual eu vejo assim na vida profissional. As pessoas, elas vão ser vencedoras, aqueles que não desistem, não importa de que jeito. É 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas um dia ela vai ser vencedora. Né? Não importa se o governo vem, o governo direito, esquerda, mas um dia ela vai, porque ela nunca desistiu. As pessoas que conseguem fazer 25 anos de casado, 50, por que ela consegue? Porque ela nunca desistiu. E assim também na fé, a mesma coisa, as pessoas que conseguem andar no caminho até a eternidade, são aquelas pessoas que nunca desistiram, porque nunca optaram pelo caminho mais fácil que é o largo. Porque não tem na consciência, não importa o que aconteça, mas eu estou disposto a andar nesse caminho estreito. É fácil desistir, mas eu não desisto. Por isso que às vezes quando os que são teimosos são as pessoas que vão mais longe. E ela vai e vai e vai, depois ela acaba vencedora porque ela nunca desistiu. Eu vejo assim que a palavra de Deus, Jesus já mostra assim que realmente são poucos. E eu vejo assim, quem que são as pessoas que nunca desistem? São as pessoas que são corajosas. Porque quem quer ir para o céu tem que ter coragem. Porque a palavra de Deus nos mostra, se nós olhamos lá, só vou ler lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, se não me engano, versículo 10. Lá das 7 igrejas, que Deus escreve para a igreja de Esmirna, ele diz o seguinte no versículo 10, capítulo 2, a parte B: se fores fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Até onde tem que ser fiel? Até no final. E tem que ter coragem, andar no caminho estreito. Andar um tempo com Deus, você desistir, optou, não vai dar a coroa da vitória. Eu vejo assim, que por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser muito corajosos, porque a pessoa tem que decidir realmente andar nesse caminho estreito. E aí o mais interessante que eu vejo assim, uma palavra que sempre me chamou muito a atenção, que é também na Apocalipse 21, deixa eu ver se é 21, é no 21, versículo 8, diz, quanto aos covardes, o incrédulo e assim os outros, quem que é o primeiro da lista que vai para o inferno? Andar num caminho estreito não é para covarde, é para corajosos. Ser vencedor profissional não é para covarde, tem que ter coragem. Fazer 50 anos de casados não é para covarde, tem que ser pessoa, tem que ter coragem. Que vai passar muita dificuldade, mas está lá firme. E chegar no céu também não é para, a palavra também não é para aquelas pessoas que realmente que são covardes, tem que ter muita coragem. Porque o caminho é longo e é muito estreito, nós vejamos assim, porque nós temos que optar a andar nesse caminho. Porque o fácil é fácil no momento, mas não vai levar a nada. Eu vejo assim que a palavra de Deus, quando Jesus fala assim, pouquíssimas pessoas que andam no caminho estreito, realmente, são pouquíssimas pessoas. Porque vejamos assim que, né, porque é uma coisa, né, é uma coisa muito difícil de lidar, porque lá vem lado emocional e tudo, né. E o mais interessante que eu vejo assim, os covardes, o que eles fazem? Eles acham uma desculpa para tudo. Você já viu aquele que faliu no negócio? Não, eu falei porque o prefeito mudou de ideia. Eu falei porque que a situação é diferente. Não, eu falei porque eu falei mesmo. Porque eu fiz meu negócio errado e assim por diante. Mas quem que assume e tem coragem, ele começa de novo, no mesmo ou no outro, assim por diante. E assim eu vejo assim que muitas vezes, quem que vive de desculpa, opta a andar no caminho fácil. É a mesma coisa, andar com o Senhor pode ser difícil, mas eu tenho coragem, eu vou continuar andando com o Senhor.
Deus não me dá a bênção, mas estou lá adorando, buscando ao Senhor. Deus parece que não vai fazer nada, mas eu estou aí buscando o Senhor, porque eu sou uma pessoa que tem que ter coragem para isso. E eu vejo assim que nós podemos realmente trazer boa desculpa, um bom argumento, mas não vai levar a nada. Porque quem que dá uma desculpa nunca foi vitorioso, para realmente só quem tem vitória são as pessoas que lutam. Quem que tem as pessoas realmente que decidem andar no caminho estreito. Porque desistir sempre foi fácil. Só que eu nunca vi uma história, uma estátua de alguém que desistiu. Você me conta aí alguém escreveu um livro de alguém que desistiu? Se nós vejamos na história, nós podemos ver o caminho que a pessoa andou, foi muito difícil, muito estreito. Mas e por que a gente conta a história de alguém que foi vitorioso? Porque ele não punhou desculpa. Ele foi lá e nunca desistiu. Assim também nós vejamos. Pessoas de sucesso, elas não vão no mais fácil, que é o desistir. Nós podemos ver pessoas que têm uma vida conjugal que conseguem chegar até o fim de vida junto, porque elas nunca desistiram. E não é o mais fácil. Pessoas que vão para a eternidade são os que nunca desistiram. Quem é fiel até o final ganha a coroa da vitória. E por isso que a palavra de Deus nós chamamos, Jesus fala assim, tem dois caminhos. Nós temos que escolher em qual que nós queremos andar, o mais fácil ou o mais difícil. O fácil, ele pode até ter desistir, porque desistir sempre foi fácil, o largo é largo, mas o estreito é mais difícil, mas ele leva a vitória. Eu vejo assim que a palavra de Deus, ela nos realmente chama para isso, né? E Jesus nunca enganou ninguém, Jesus nunca falou que seja fácil. O que ele falou? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, você vai vencer também. E você acha que o caminho de Jesus foi fácil? Olhe bem lá na oração do Getsêmani, o que Jesus queria lá desistir, né? Basta você ler lá. Ó Pai, se puder passar esse cálice, eu estou dentro, né? Mas o que no final? Mas eu quero fazer a tua vontade. E o que o Pai falou então? Não vai no mais fácil. Eu vejo assim, muitas vezes também nós vejamos assim. O mais fácil pode até chamar a nossa atenção, pode até nosso coração chamar, mas qual que é a vontade de Deus? É nunca desistirmos. Nunca desistimos do nosso negócio, nunca desistimos da nossa família, nunca desistimos do nosso casamento, nunca desistimos de Deus. Porque você até pode falir, dar errado no negócio, o casamento pode dar errado, mas se você desistir de Deus, você ainda vai acabar no inferno, mesmo o caminho sendo estreito. Eu vejo assim que a palavra de Deus, por isso que Jesus falou que nós quer nos ensinarmos realmente, para não sermos pessoas que nunca desistimos. Porque para não desistir tem que ter coragem. E para ter coragem, tem que andar no caminho estreito. E o andar no caminho estreito, muitas vezes, vai nos levar ao quê? Situações constrangedoras, situação que nós temos que, não vemos saída, mas Deus é fiel. E a palavra nos chama realmente dessa noite, qual o grupo que eu pertenço? Eu pertenço ao grupo que anda no caminho largo, ou pertenço ao grupo que anda no caminho estreito? Que você possa realmente analisar na sua vida, em qual caminho que você está andando. Ainda dá tempo de mudar, se está no largo, mas quem está no estreito não muda não. Não é porque o caminho largo é fácil, mas é o fracasso. É a morte eterna. Jesus já falou isso. E aí, nós podemos realmente meditar nisso, que temos que andar o quê? Não importa o que aconteça, de Jesus eu não deixo não. E eu não largo de jeito nenhum. E isso está no nosso coração. E quem que é o vencedor? Aquele que é fiel até a morte. Ou até Jesus vem. Se Jesus vier essa noite, quem é fiel, está na boa. Quem está no caminho estreito. Quem está no largo, vai dar uma desculpa. Né? E é muito interessante, basta nós olharmos. Todos os fracassados são bons em desculpa. Mas por que eles são fracassados? Porque eles desistiram de lutar. E quem desiste é fracassado. E aí nos vejamos, para nós andarmos no caminho do Senhor, nós temos que ser pessoas realmente assumirmos, não.
Pode ser estreito, mas daqui eu não desisto, porque você é fiel até a morte. E que Jesus pode vir, não tem problema nenhum. Amém? Vamos se pôr em pé para nós falarmos com Deus ainda.